de transformar os nossos corações. Amém, meus irmãos? Vamos abrir nossas Bíblias no livro de Deuteronômio. Vamos ler capítulo 32, o verso 31. Deuteronômio, capítulo 32, verso 31. Antigo Testamento, né? Está aí o Pentateuco, né? Um dos 5 primeiros livros da Bíblia. Vamos aguardar para que todos possam encontrar a palavra de Deus. Também, né, aqueles que não têm, né, a Bíblia, eu acho importante os irmãos terem a palavra de Deus, tá? Carregar essa Bíblia é tão importante, eu acho tão maravilhoso você poder trazer a Bíblia para a casa de Deus, a palavra para a casa de Deus, você ter orgulho de andar com ela. Amém, meus irmãos? Eu me lembro quando eu converti, eu tinha orgulho de andar com essa Bíblia, e até hoje, como é gostoso poder levar essa palavra junto comigo. Diz assim a palavra de Deus para nossas vidas: porque a sua rocha não é como a nossa rocha. Vou repetir: porque a sua rocha não é como a nossa rocha. Que Deus possa abençoar grandiosamente nossas vidas nessa noite. Moisés faz uma afirmação, podemos dizer, ousada, né? Ele diz assim: a sua rocha, a rocha de vocês, não é como a nossa rocha. E quando ele fala isso, nós podemos ver aqui, né, onde nós lemos, a rocha deles é uma rocha com uma letra minúscula. Mas quando ele diz assim, a nossa rocha, ela está escrito com a letra maiúscula. Sabe por quê? Quem é essa rocha? Essa rocha é Jesus, o autor e consumador da nossa fé. Louvado seja o nome do Senhor. E Moisés estava naquele instante falando já, né, nos últimos momentos da sua vida aqui na terra, porque o propósito de Deus já tinha cumprido na vida de Moisés. E eu quero dizer a você que está aqui nesta noite, o propósito de Deus, se você estiver atento à voz dele, será cumprido em sua vida. Quem crê nisso nessa noite, dá glória a Deus. Deus tem um propósito para você. Deus quer te usar. Deus da eternidade não escolheu você por um acaso, mas Deus te escolheu porque Ele veio para, através de você, usar a sua vida para um propósito dele. Amém, meus irmãos? E qual foi o propósito de Deus para a vida de Moisés? Moisés governou um povo durante 40 anos. Moisés, ele foi um rei daquele povo durante 40 anos. Um legislador. A palavra diz que o único que Deus permitiu que dentro da palavra de Deus pudesse fazer as leis. Você sabia que as leis de Moisés até hoje são usadas? Sabia ou não? As leis de Moisés até hoje, no nosso tempo presente, elas são usadas. Porque Deus usou Moisés como legislador. Mas Deus, além disso tudo, Deus pôs Moisés para cuidar daquele povo como pastor. Deus, nesta noite, Ele te escolheu para que você também vá e dê fruto e seu fruto permaneça. Louvado seja o nome do Senhor. Você não está neste culto, você está nos assistindo aqui nesta noite por um acaso. É porque Deus escolheu você para um propósito. E a palavra diz que Moisés já estava com suas barbas brancas, né? 40 anos dirigindo aquele povo. E Deus diz: Moisés, é o tempo. Tudo aquilo que eu quis fazer na sua vida, através de você, eu realizei no meio do meu povo.
Agora é o momento de você dar espaço para outros. E naquela geração, 2 se destacaram, 2 vidas se destacaram, 2 jovens, Miguel, se destacaram naquela geração. E essa palavra é para você que está aqui nesta noite e para você que nos assiste, jovens. Deus escolheu vocês para vocês fazerem a diferença nessa geração. Que coisa maravilhosa, meus irmãos. É saber que vocês, jovens, vão cuidar do plano e do projeto de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. E eu quero dizer como Moisés, aqui nesta noite, para vocês, profetizando a vida de vocês. Vocês serão aqueles que realmente levarão a palavra de Deus adiante. Louvado seja o nome do Senhor. Jovens aqui nesta noite e jovens que nos assistem, vocês levarão essa bendita palavra. Moisés está dizendo assim, a confiança de Deus também é a minha confiança. Eu vou entregar aquilo que Deus tem para este povo em suas mãos. Louvado seja o nome do Senhor. Ah, jovens, vós sois fortes, porque vencesse o maligno. Vocês são a geração eleita. Vocês foram escolhidos. Josué e Caleb estavam ali para levar a palavra de Deus adiante. O projeto de Deus não ia parar por causa de Moisés. E eu tenho uma palavra para você nesta noite. Os planos de Deus não serão frustrados, porque Deus sempre conta com jovens que estão aqui nesta noite, que estão nos assistindo para levar essa palavra, para que essa palavra chegue aos 4 cantos da terra. Como é gostoso saber disso. E Josué, quanta terra Josué conquistou. Caleb, juntamente com ele. E eu quero profetizar em suas vidas nesta noite aqui. Vocês serão Josué e Caleb dessa geração. Essa palavra chegará a muitos lugares através da vida de vocês e através do testemunho de vocês. O nome do Senhor, o Deus dos exércitos, será glorificado. Mas eu quero dizer algo a vocês aqui nessa noite, jovens. Josué e Caleb também tinham suas paixões, seus pecados. Sabiam disso? Eram pessoas que tinham momentos que estavam bem, momentos que estavam tristes, momentos que muitas vezes, estavam batidos, mas eles sabiam de uma coisa: eu e minha casa serviremos ao Senhor. Nós não vamos ser abatidos, porque a nossa força não vem de nós, a nossa força vem da rocha eterna. Louvado seja o nome do Senhor. Por isso Moisés estava falando para aquele povo: a nossa rocha não é a rocha deles. A nossa rocha era uma rocha inabalável. A nossa rocha permanece para sempre. A nossa rocha, ela é eterna. Louvado seja o nome do Senhor. Mas a rocha deles, com R minúsculo, é uma rocha aonde eles adoram deuses, aonde eles estão preocupados com este século presente. Mas aqueles que colocaram sua vida sobre a rocha, estes não serão confundidos. Louvado seja o nome do Senhor. E agora esses jovens, eles estão prontos para levar a palavra de Deus a muitos outros lugares. Louvado seja o nome do Senhor. Por que Deus ali falou sobre a rocha? Por que Deus falou sobre a rocha? Porque aonde o povo passava tinha o quê, hein? Aonde o povo de Deus passava tinha o quê? Quem já viu aqui, lá em Israel, o que tinha muito lá em Israel? Montanhas. E as montanhas são feitas de quê? De rochas. O Senhor estava dizendo assim para aquele povo pudesse compreender. A rocha que são firme, mas a rocha que são como areia, esfarelam. Eu quero te fazer uma pergunta nessa noite. Aonde a sua vida está? Na rocha ou na areia? Se sua vida estiver na rocha verdadeira, pedra de esquina, pedra angular, você pode levantar a sua voz nessa noite e dar um brado de vitória.
Sabe por quê? Vai passar 40 anos, passarão 50 anos, passarão 80 anos e você vai permanecer de pé, porque a sua vida está sobre a rocha e a rocha ela é inabalável. Amém, meus irmãos? Que coisa gloriosa, hein? Bendito seja o nome do Senhor. Meus irmãos, uma vez, podia só abaixar um pouquinho, só um pouquinho. Uma vez, o Mateu, ele disse assim: eu estou cansado de ser ateu. Uma vida triste, vazia, angustiada. Quem sabe aqui que é ateu? Hein? Quem sabe aqui que é um ateu? Uma pessoa que não acredita em Deus. E do outro lado estava um pastor ouvindo aquele homem desabafar. Assim, meu bisavô era ateu, meu avô era ateu, meu pai era ateu e eu sou ateu. Mas eu estou com 78 anos e os dias dele estavam sendo contados para a morte. Ele estava cometido uma enfermidade, ele sabia que iria morrer. E ele disse: isso me traz uma tristeza tão grande, saber que eu não tenho nenhum propósito nessa terra. E aquele homem disse assim, aquele pastor: por que hoje você não aceita Jesus? Por que hoje você não conhece essa rocha eterna? Por que você não entrega a sua vida agora, nesse instante? Ele diz: o orgulho não me deixa. Talvez você entrou aqui nesta noite, hein? Talvez o orgulho não tenha de você deixado você ter um encontro com Jesus nesta noite. Mas eu quero dizer uma palavra para você que está aqui nessa noite, você que nos assiste. Vale a pena você deixar o seu orgulho de lado e aceitar Jesus na sua vida nesta noite. Amém? Aí aquele homem, passando-se os dias, e quanto mais a morte chegava, mais triste ele ficava, porque não tinha esperança. Mas agora eu quero falar de um crente que tem esperança. Paulo, ele diz assim: combati o bom combate, acabei a carreira e guardei a fé. Me resta agora a coroa da justiça, a qual o justo juiz me dará naquele dia. Ele está dizendo assim: eu sei que meus dias estão se findando, mas a minha vida está entregue na rocha eterna. Louvado seja o nome do Senhor. Por isso, a rocha deles não é a nossa rocha. Meus irmãos, hoje nós vemos o quanto nós temos lutado pelo material. Sim ou não, hein? Todos hoje têm preocupado com o material. Quantos hoje têm estudado, têm se formado? Não estou dizendo para você não fazer, você tem que fazer mesmo, jovens. Mas o material está em primeiro lugar. Eu quero dizer uma coisa a vocês: o tempo passa. Aqueles que eram empresários, que fizeram fortunas, os dias deles estão sendo contados. Talvez o amor, o grande amor da vida dele já partiu. Tudo se encerrou, tudo acabou. E que foi feito com a vida dele? Hoje, as pessoas, você olha para as pessoas e você vê se ela pode te dar alguma coisa. Se ela não puder, ela não tem valor para você. Não é esse mesmo mundo que nós vivemos? Você vale o que você tem. Um bilionário disse assim: eu para o mundo valho bilhões, mas eu não tenho paz em minha vida. A minha vida é uma vida de tristeza, de medo, porque tudo isso aqui vai ficar aqui. Tudo que eu construí vai ficar aqui. Filhos não falam comigo, parentes não conversam comigo, porque na minha vida toda eu só juntei dinheiro. O meu maior bem estava no dinheiro. Cuidado, igreja. Eu estou falando para jovens, mas cuidado, meus irmãos, porque Mamon é o Deus do dinheiro. Toda vez que você colocar a sua vida material em primeiro lugar, toda vez que você colocar qualquer coisa em primeiro lugar e deixar Deus em segundo plano, você vai estar se afastando dele. E a rocha deles não é a nossa rocha.
A nossa rocha, ela nos leva para um lado espiritual. Louvado seja o nome do Senhor. Quantos hoje aqui pode alcançar e dizer assim: a minha casa, ela é de Deus, a minha vida é de Deus. Hoje o material, para mim, está em segundo plano. Muitas vezes é muito fácil você falar, mas você está vivendo isso? O plano material tem ficado em segundo lugar e o reino de Deus em primeiro? Se não tiver nesta noite, a palavra é para mim e para você que está aqui nesta noite. Você coloque agora, diz assim: Senhor, a minha rocha é o Senhor Jesus, a minha vida está posta sobre ti, e se o Senhor quiser, as outras coisas o Senhor vai acrescentar. Louvado seja o nome do Senhor. Aonde nós temos colocado a nossa confiança? Aonde você tem colocado a sua vida? O que tem sido prioridade para você nesta noite? Pastor, a minha prioridade é o meu estudo. A minha prioridade é o meu trabalho. A minha prioridade é a minha empresa. Eu quero dizer nesta noite, nada disso pode trazer felicidade para você. Amém? Só Jesus pode dar felicidade. Amém, querido? Porque quantas pessoas hoje tiram a sua vida, porque você, nessa noite, talvez você conquistou tudo. Talvez hoje, a sua vida financeira está maravilhosa, talvez até a sua saúde está maravilhosa, mas há um vazio dentro de você. E eu quero dizer a você nessa noite, esse vazio só a rocha pode preencher, só Jesus pode preencher o vazio da alma do homem. Amém, meus irmãos? Aonde você tem depositado a sua vida? Aonde? Quantos hoje procuram felicidade numa vida passageira, momentânea? Vive por um momento e muitas vezes, quando aquele momento passa de prazeres momentâneos, a tristeza, a angústia bate a sua alma. Quem já viveu isso aqui, hein? A vontade de tirar a vida, a vontade de desistir de tudo, mas eu quero dizer a você que está aqui nesta noite, se você tiver Jesus, a rocha eterna, o seu prazer não será momentâneo, mas será eterno. Louvado seja o nome do Senhor. Quantos eu conheci, como Paulo, quantos Paulos tem aqui hoje? Quantas Anas tem aqui hoje, mulheres cheias da presença de Deus? Quantos Josué e Caleb tem aqui hoje, jovens, cheios do poder de Deus? E eu quero dizer nesta noite, vale a pena você permanecer na rocha, porque quem permanece na rocha, as enchentes vão vir, as enxurradas vão vir, as lutas virão, as provas virão, mas você vai permanecer de pé. Louvado seja o nome do Senhor. Não seja prisioneiro daquilo que são a matéria, daquilo que são os dias aqui nessa terra. Você pode fazer uma conta muito simples. O homem vive aqui quantos anos, hein? Para viver bem. Quantos anos o homem vive aqui na terra? Hein? Alguns chegam a 100 anos, né? Vamos colocar viver muito tempo, 100 anos. Não é isso? Vale a pena você trocar esses 100 anos por uma eternidade? Quantos anos é uma eternidade? Fala, Miguel. Você não sabe? Hein? Quantos anos é uma eternidade? Hein? É infinito. Bilhões. Se somar bilhões, ainda não vai dar conta. Vale a pena você viver por Cristo? Sim ou não? Sim ou não, meus irmãos? Vale a pena viver por Cristo. Porque tudo que isso aqui está vai passar um dia. Mas aqueles que confiam no Senhor serão como o monte de Sião, que não se abala, mas permanece para sempre. Louvado seja o nome do Senhor. Outra palavra, o prazer, não é? Hoje nós vemos, a mídia, o acesso a tantas coisas. Nós vemos aquilo que antigamente era pecado, hoje já não é pecado mais. Antes, a prostituição era um grande pecado, mas hoje está tão banal, está tudo certo. É um momento que nós estamos vivendo,
é a nossa vida agora. Hoje, quando você fala para um jovem, né, que ele tem que esperar o casamento, o momento certo para poder casar, que é o certo, tá, jovens? Entendeu? Você deve esperar o momento, você não pode, né, se deitar com a sua companheira, com a sua namorada, ou seja, noiva. Você fala isso assim, mas o pastor é quadrado. Ah, meu pai não sabe, o tempo que nós estamos vivendo agora mudou. Mas eu quero dizer uma coisa para você, pecado continua sendo pecado. Amém, meus irmãos? Pecado não mudou de nome, ele continua sendo pecado. Espera, guarda, se preserva, porque Deus vai abençoar seu casamento, louvado seja o nome do Senhor. Quantos divórcios hoje acontecem? Casa separa. Quantos divórcios estão acontecendo? Por quê? Porque os pais não ensinaram os filhos que é errado ele se deitar com a sua namorada, se deitar com a sua noiva. É errado, continua sendo errado. E o pecado continua sendo pecado, meu irmão. Quantos prazeres momentâneos você vive e troca por uma vida eterna. Mas nesta noite o Espírito Santo do Senhor está falando com você nesta noite. E você vai fazer uma escolha. A minha rocha não é a rocha a qual eles servem. A minha rocha é inabalável, louvado seja o nome do Senhor. Vale a pena eu lutar pela minha salvação. Vale a pena eu lutar por aquilo que eu acredito. E eu acredito que em Jesus eu posso viver uma vida de santificação. Louvado seja o nome do Senhor. Eu já fui jovem. Eu sei que vocês passaram. Eu me converti com 15 anos. Mas uma coisa eu entendi. A minha vida pertence a Cristo. A minha vida pertence à rocha. E como a minha vida pertence à rocha, a minha rocha não é igual à rocha deles. Porque a minha rocha é Jesus Cristo, louvado seja o nome do Senhor. Quantas vezes, né, nós temos que fazer escolhas na nossa vida. Você, nesta noite, está pronto para deixar as pedras e tomar conta da rocha? Sim ou não, hein? Porque quando a rocha entra na sua vida, as pedras ficam de lado. Quem está entendendo isso aqui nessa noite, diga amém. Porque agora você é uma nova criatura. Você agora nasceu de novo. Você só pode dizer assim, a minha rocha, como Moisés, a minha rocha, ela não é como a outra rocha. A minha rocha me liberta, a minha rocha me salva, a minha rocha me conduz a um caminho de eternidade. Esta rocha é inabalável. A minha rocha é uma rocha da verdade. E aonde a verdade está, a mentira não pode mais estar. Amém, meus irmãos? Nesta noite, o Senhor está falando com você aqui. E a palavra diz que quantas coisas, quando você conhece Jesus, você tem que estar no lugar para Ele libertar a sua vida. E nesta noite eu quero dizer, você que entrou aqui neste culto, Jesus está aqui para libertar você, louvado seja o nome do Senhor. Vale a pena você viver por Cristo, vale a pena você ser transformado por Cristo, sabe por quê? Porque esse Jesus, que aqui hoje está falando com vocês, Ele vai te levar para morar com Ele para sempre. E eu quero dizer, talvez, ou até hoje, você teve uma religião. Quantos hoje ainda procura o misticismo? Lugares aonde se invoca o nome do inimigo. Hoje nós vivemos um tempo onde Satanás tem sido adorado. É verdade ou mentira? Quantas vezes as pessoas têm desviado o seu olhar de Deus e servido ao inimigo? Mas nesta noite Jesus está aqui para te dizer, entrega o teu caminho a Ele. Entrega o teu caminho a Ele. Porque se você entregar a sua vida a Jesus, você vai viver uma vida eterna com Ele para sempre. Hoje é tempo de salvação. Hoje Jesus está aqui te chamando. Hoje Jesus está dizendo assim, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai senão por mim. Hoje Jesus te oferece salvação. Não saia deste culto nesta noite sem que você entregue verdadeiramente a sua vida ao Senhor. É o momento de nós nos aproximarmos de Cristo, porque Jesus
está perto para voltar. Jesus vai buscar a sua igreja, mas enquanto isso, hoje é o dia aceitável do Senhor. Hoje, você entrou aqui nesta noite, Jesus está te esperando com o seu coração aberto e está dizendo: vinde a mim, todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Pastor, de que eu preciso ser aliviado? A coisa que mais você precisa de um alívio é do pecado. Hoje, quantas pessoas estão procurando psiquiatras? Eu não sou contra isso, hein? Psicólogos. Mas o que tem dado resultado para você? Me fala. A coisa que psicólogo e psiquiatra não conseguem resolver está além da medicina. Porque a saúde espiritual, você precisa nessa noite de um encontro com Jesus. Se você entregar a sua vida a Jesus, a sua doença, a sua enfermidade da alma, ela nesta noite, ela vai ser curada. Louvado seja o nome do Senhor. Quem quer cura nesta noite para a sua alma? Quem quer cura nessa noite? Uma libertação daquilo que são, muitas vezes, remédios que você está tomando. Muitas vezes você não tem como mais buscar recurso. E Jesus está dizendo: eu sou a cura para a sua vida sentimental, a cura para a sua vida dos seus filhos, a cura para o seu casamento. Nesta noite, aquele que pode curar está neste culto dizendo: eu estou aqui propondo a você uma nova vida, amém? Uma vida de alegria, uma vida de paz, uma vida de refrigério. Só quem tem Jesus tem a cura. Por isso nós podemos dizer: porque a sua rocha não é como a nossa rocha, porque a nossa rocha permanece para sempre, amém, igreja? Pedra de esquina, pedra angular, é a nossa rocha, é Jesus Cristo. Louvado seja o nome do Senhor. Vamos ficar de pé nesta hora.